Bem-vindo ao Crédito Rural em 20 minutos. Eu sou a Ana. E eu sou o Daniel, episódio 2. Hoje a gente entra no capítulo 2 do Manual de Crédito Rural, chamado Condições Básicas. Vamos cobrir a primeira parte dele, disposições gerais, orçamento e despesas. Daniel, antes de tudo, porque esse capítulo tem fama de ser o mais importante. Porque ele é transversal. O capítulo 3 fala de operações, o 7 fala de taxas, o 10 fala de Pronaf. Cada um cuida de um pedaço. O capítulo 2 cuida das regras que valem para todos os pedaços ao mesmo tempo. Quando o capítulo 10 diz que uma operação de Pronaf precisa de coordenadas geodésicas, quem mandou é o capítulo 2. Se você dominar esse capítulo, metade das questões dos outros capítulos passa a fazer sentido sozinha. Vamos começar pelo zoneamento, que abre a seção de disposições gerais. São 3 zoneamentos e é comum confundir. O zoneamento agroecológico e o zoneamento ecológico-econômico condicionam a concessão de crédito de forma geral. E o zoneamento agrícola de risco climático, o famoso ZARC, se aplica especificamente ao custeio agrícola. E se a cultura não estiver zoneada no município? Aí vem a regra que cai. É admitido crédito para empreendimento não zoneado e, nesse caso, fica dispensado o laudo de assistência técnica, desde que a operação não seja enquadrada no Proagro. Ou seja, sem ZARC você pode financiar, mas não pode contar com a garantia da atividade agropecuária. Faz sentido, o ZARC é a régua de risco climático, e sem ela o programa de garantia não aceita o empreendimento. Exatamente essa é a lógica. Guarde ela porque no capítulo do Proagro isso volta com força. Agora as coordenadas geodésicas. Elas são obrigatórias no custeio e no investimento vinculados a uma área delimitada do imóvel. O produtor entrega junto com o orçamento e o banco informa no SICOR. As coordenadas têm que compreender os pontos do perímetro da área, não é só um ponto no meio da fazenda. E o que o banco faz com elas? 2 verificações. Confere se a gleba está mesmo no município informado e confere se a área calculada pelas coordenadas é compatível com a área financiada. É assim que o sistema evita que o mesmo hectare seja financiado 2 vezes em 2 bancos. E se a área mudar depois? O mutuário tem que comunicar. E aqui tem um prazo que cai muito. É vedado alterar a área no SICOR depois de 30 dias contados da data de término do plantio. Depois disso, a foto está tirada. Ainda nas disposições gerais, tem 2 exigências documentais que eu sempre esqueço. A primeira é a certidão negativa de débito da Previdência, exigida do produtor que industrializa seus produtos, que vende direto ao consumidor no varejo ou que vende para adquirente domiciliado no exterior. A segunda é a regra do gado. Em custeio e investimento para aquisição de bovinos e bubalinos, o banco guarda no dossiê a nota fiscal de venda e a guia de trânsito animal, ambas com data igual ou posterior à apresentação da proposta. Porque a data tem que ser posterior à proposta. Para impedir recuperação de capital investido. Se a nota é anterior à proposta, o produtor já tinha comprado o gado com dinheiro dele e o financiamento estaria devolvendo capital já aplicado. Isso é vedado desde o decreto de 1966, lembra do episódio passado. Lembro, e nas demais operações de custeio pecuário. Aí é a ficha sanitária ou documento equivalente do rebanho, emitida por órgão estadual, com no máximo 1 ano antes da proposta. E o cadastro do cliente tem alguma exigência especial no crédito rural? Menos do que as pessoas imaginam. Usa-se o cadastro normal do cliente, não existe uma ficha exclusiva de crédito rural. Mas tem 2 detalhes. A ficha cadastral fica com a instituição que concedeu o crédito à disposição do Banco Central e ela tem que estar necessariamente em formato digital. Ainda nas disposições gerais, tem um bloco sobre renegociação que eu achei estranho estar ali. Estranho no primeiro olhar, mas ele resolve um problema real. Quando o Conselho Monetário Nacional autoriza uma renegociação e o produtor continua na atividade de forma regular, fica facultado ao banco classificar aquela operação numa categoria de risco menor, sem precisar arrastar para baixo por causa de outras operações de natureza diversa que estejam em risco maior.
Traduzindo, Uma renegociação autorizada por política pública não deveria contaminar a classificação de risco do produtor como se fosse inadimplência comum. Sem essa regra, quem renegociasse ficaria carimbado e não conseguiria crédito novo. E o manual deixa claro o que é renegociação: composição de dívida, prorrogação, novação, nova operação para liquidar operação anterior, ou qualquer acordo que altere prazos e condições de pagamento. e tem duas travas de renegociação nessa mesma parte. Duas e caem. A primeira, operações de custeio e investimento que tiveram cobertura parcial de perdas pelo Proagro ou por seguro rural só podem ser renegociadas com exclusão do valor da indenização recebida. Ou seja, você não renegocia aquilo que já foi indenizado. E a segunda, Custeio agrícola que não teve cobertura nenhuma, nem Proagro nem seguro, só pode ser renegociado se o saldo for reclassificado para fonte de recursos livres e não controlada. É a mesma lógica que a gente vai reencontrar várias vezes. Quando o produtor sai do trilho previsto, a operação sai do regime favorecido. vamos falar do cadastro ambiental rural, porque isso mudou muito nos últimos anos. Mudou, a regra geral hoje é que se exige o recibo de inscrição no cadastro ambiental rural. E existe um tratamento especial para o bioma Amazônia, mais rígido, que exige também um documento de dominialidade ou de regularidade da posse. Quais documentos servem? A lista é longa, mas a lógica é simples. Prove que você tem direito de estar naquela terra. Serve certidão do cartório de registro de imóveis emitida até 1 ano. Serve requerimento de regularização fundiária em área da União. Serve documento de ocupação regular de área estadual. Serve termo de autorização de uso da Secretaria de Patrimônio da União para quem ocupa várzea. Serve declaração do órgão gestor para quem vive em reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável ou floresta nacional. Serve a relação do INCRA para assentado. E serve o cadastro da agricultura familiar para quem se enquadra no PRONAF. E tem uma cláusula obrigatória nas operações de investimento no bioma. Tem e é dura. O contrato precisa prever que, se vier um embargo do uso econômico de área desmatada ilegalmente depois da contratação, a liberação das parcelas fica suspensa até a regularização ambiental. E se não regularizar em 12 meses contados da autuação, o contrato é considerado vencido antecipadamente. Quem é dispensado do cadastro ambiental rural? As exceções seguem a lógica de quem não é dono de imóvel rural. Assentado da reforma agrária pode usar o cadastro do lote ou do perímetro do assentamento. Comunidade tradicional em unidade de conservação usa o cadastro da unidade. Quilombola usa o cadastro da área coletiva. Povo indígena em terra indígena informada pela FUNAI fica dispensado desde que não seja proprietário de imóvel rural. E pescador artesanal, extrativista e aquicultor de águas da União que não sejam proprietários ficam dispensados mediante o cadastro da agricultura familiar. Cana-de-açúcar tem regra própria também. Tem e ela é bem específica. O crédito para plantio, renovação, custeio ou industrialização de cana destinada a etanol, outros biocombustíveis da cana e açúcar, exceto açúcar mascavo, fica restrito às áreas aptas do zoneamento agroecológico da cana. E é vedado o crédito para novas áreas ou expansão em 4 situações: bioma Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto Paraguai, terras indígenas, áreas com declividade acima de 12% ou com vegetação nativa e reflorestamento, e remanescentes florestais, áreas de proteção ambiental, dunas, mangues, escarpas, afloramentos de rocha, áreas urbanas e de mineração. E a data de corte? 28 de outubro de 2009. Áreas já ocupadas com cana nessa data continuam podendo ser financiadas, observado o ZARC. Tem outros 3 pontos rápidos nessa seção que valem ponto fácil. Vamos a eles. Primeiro, reciprocidade bancária. Exigir reciprocidade sujeita à instituição e seus administradores a sanções. Ou seja, o banco não pode condicionar o crédito rural à compra de outro produto. Segundo, Pesca, o financiamento à atividade pesqueira, exceto aquicultura de cultivo, exige comprovante de inscrição ativa no Registro Geral da Atividade Pesqueira.
e, se for embarcação de pesca extrativa, exige também permissão prévia de pesca ou o certificado de registro e autorização da embarcação. E o terceiro? Garantias, e aqui a resposta é mais simples do que parece. As garantias são de livre convenção entre financiado e financiador, ajustadas à natureza e ao prazo do crédito. Não existe uma tabela obrigatória de garantia por operação, salvo quando a linha específica exigir, como no financiamento para estocagem, em que o penhor do produto é obrigatório. Daniel, 2 definições fecham essa sessão e eu quero que você repita elas devagar, porque são questão certa. A primeira é ano agrícola. Ano agrícola vai de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. Não é ano civil, não é safra. Todo o limite de crédito que você vai ver no capítulo 7 é por ano agrícola, com esse recorte. E a segunda? Empreendimento. O empreendimento é identificado cumulativamente por 3 coisas: o cadastro de pessoa física ou jurídica dos beneficiários, as coordenadas geodésicas do perímetro da área explorada, ou o código do município, quando as coordenadas não forem obrigatórias, e o número código do empreendimento no SICOR. A palavra que carrega a pegadinha é cumulativamente. Precisa dos 3. Vamos para a segunda sessão: orçamento, plano e projeto. A regra de entrada é que a concessão fica subordinada à apresentação de orçamento, plano ou projeto, e tem uma única exceção: operações de desconto. Por que o desconto é exceção? Porque no desconto o banco não está financiando um ciclo produtivo futuro, está antecipando um título que representa uma venda já realizada. Não existe um plano de aplicação a fiscalizar. Aquela dispensa que a gente viu no decreto de 1966 é exatamente essa. O que precisa ter num orçamento? Espécie, valor e época de todas as despesas e inversões. E ele compreende 2 partes: o valor financiado mais os recursos próprios do produtor. Um detalhe que cai: o orçamento é elaborado em valores correntes, sem nenhum acréscimo a título de reajuste. E quando tem mais de uma cultura? Se o orçamento cobre mais de um empreendimento, ou custeio de lavouras diversas, as despesas de cada uma têm que ser registradas separadamente. Em culturas consorciadas, as verbas são desdobradas por cultura, agrupando só os gastos que são realmente comuns. Tem itens que muita gente esquece que podem entrar no orçamento. 2 em especial: despesas de transporte e frete dos insumos podem ser incorporadas ao orçamento. E no custeio pecuário, o manual manda que o orçamento difunda o uso de medicamentos, vacinas, antiparasitários, sais minerais, vitaminas e outros defensivos. Não é uma sugestão, é uma orientação normativa de conteúdo do orçamento. E o que o banco pode exigir além do orçamento? Quando julgar necessário, ele pode exigir avaliação, vistoria prévia, medição de lavoura ou de pastagem, exame de escrita, estudo de viabilidade e ainda plano ou projeto. Repare que a lista existe justamente porque essas coisas não são obrigatórias sempre. Elas entram por decisão fundamentada. Qual o papel do assessoramento técnico aqui? É ele quem examina se aquele caso precisa de plano ou de projeto, conforme a complexidade. E tanto o assessoramento quanto o técnico que elabora precisam verificar se o empreendimento atende às exigências de defesa do meio ambiente. E o banco pode mexer no orçamento? Não pode alterar orçamento, plano ou projeto sem anuência prévia de quem elaborou. Mas, e esse mais é importante, deve recusar o financiamento quando não forem observadas a boa técnica bancária ou as normas do crédito rural. Ou seja, o banco não reescreve o projeto do agrônomo, mas pode dizer não. E do que mais o banco tem que se certificar? De 3 coisas, e essa tríade cai em prova: que o crédito seja oportuno, suficiente e adequado, que o tomador tenha ou venha a ter os recursos próprios necessários, evitando paralelismo de financiamentos ou paralisação do plano, e que o empreendimento observe o zoneamento agroecológico e o ecológico econômico. Como funcionam os recursos próprios na prática? Eles são aplicados de forma proporcional e concomitante aos do crédito. O produtor não pode deixar a parte dele para o final. Excepcionalmente, admite-se antecipar as verbas bancárias quando a poupança do produtor só ficar disponível numa fase posterior, mas em época oportuna e dentro da vigência da operação.
E aquela vedação sobre financiar item já financiado. É vedado deferir crédito para cobrir itens do orçamento que já foram atendidos por outra instituição. Essa é a origem do que o manual depois chama de paralelismo e é causa de desclassificação. Terceira seção, despesas. Essa aqui eu sei que tem uma lista fechada. Tem, e o segredo é entender que é uma lista taxativa. Só podem ser cobradas do mutuário 7 coisas: remuneração financeira, imposto sobre operações financeiras, custo de prestação de serviços, despesas previstas no Proagro, prêmio do seguro rural, sanções pecuniárias e prêmios em contratos de opção de venda do mesmo produto financiado, mais as taxas e emolumentos dessas operações em bolsa. E fora dessas 7. Nada mais pode ser exigido, salvo o valor exato de gastos que o banco fez por conta do mutuário ou que decorram de disposição legal expressa. E o que explicitamente não pode ser cobrado. 3 coisas que o banco tenta e não pode: despesas de cadastro, despesas de assessoramento técnico em nível de carteira e despesas de fiscalização ou de medição de lavouras e pastagens, salvo permissão explícita no manual. Lembrando a distinção do episódio 1. Isso, assessoramento em nível de carteira é custo do banco. Assistência técnica em nível de imóvel é negociável e pode ser paga pelo produtor, mas com uma ressalva: assistência técnica, estudo técnico, avaliação, exame de escrita, perícia e vistoria prévia ação de livre negociação e não podem ser financiados com recursos controlados, salvo autorização expressa da linha ou do programa. E se o banco atrasar alguma obrigação? Aí entram as sanções pecuniárias exigíveis das instituições. A regra padrão é a atualização diária dos valores em débito pela taxa referencial mais juros efetivos de 24% ao ano sobre os valores atualizados. Daniel tem uma fórmula nessa seção, precisa decorar. Não precisa decorar a fórmula, precisa entender a lógica dela. É a fórmula do saldo diário. O saldo de hoje é o saldo de ontem, corrigido pela taxa pós-fixada e pela taxa prefixada convertidas para o dia, menos o que o produtor pagou hoje, mais o que o banco liberou hoje. E as regras de contagem? Essas sim caem. Exclui-se o dia da liberação na conta vinculada e inclui-se o dia do pagamento. Consideram-se dias corridos do ano civil. E o cálculo usa 5 casas decimais, desprezando as 3 últimas na apresentação final. Tem também os limites de financiamento de opções de venda. 2 pares de números. No crédito de comercialização, o prêmio, as taxas e os emolumentos podem ser financiados com recursos controlados até 10% do valor orçado por operação e até R$50 mil por produtor rural em cada ano agrícola. Já na modalidade pré-comercialização, o financiamento do prêmio e das despesas acessórias não pode ultrapassar 6% do valor das opções contratadas e não vencidas, limitado a R$60 mil por beneficiário. Vamos fechar com o custo efetivo total do crédito rural. O chamado CETCR, ele tem que ser informado ao proponente antes da contratação, em taxa percentual anual, com 2 casas decimais. Ele inclui todas as despesas cobradas do mutuário, inclusive as que foram financiadas, e considera o fluxo de liberações e pagamentos previstos. E o que ele não considera? Taxas flutuantes, índices de preços e referenciais variáveis. Esses têm que ser divulgados junto, mas fora do cálculo. Faz sentido, porque não dá para projetar uma taxa variável futura dentro de um número fechado. Quando ele é calculado? Ele é apresentado a cada renovação, no crédito rotativo e no custeio com renovação simplificada, e é recalculado e apresentado de novo nas renegociações que alterem encargos. Se houver mais de uma data de liberação, calcula-se uma taxa por liberação com base no cronograma inicial. A planilha de cálculo tem que ser fornecida previamente e constar de forma destacada do contrato. Antes de fechar, me dá as armadilhas desse capítulo, onde as pessoas erram. 3 lugares sempre os mesmos. A primeira armadilha é misturar os zoneamentos. O agroecológico e o ecológico-econômico condicionam a concessão em geral. O ZARC é do custeio agrícola e é ele que conversa com o Proagro. Se a questão falar em risco climático e período de plantio, é ZARC.
Se falar em aptidão e uso do território é agroecológico. Segunda, Achar que existe uma tabela obrigatória de garantia por tipo de operação. Não existe. A regra é livre convenção ajustada à natureza e ao prazo do crédito. As exceções aparecem em linhas específicas, como a estocagem, em que o penhor do produto é obrigatório, ou o financiamento para garantia de preços, em que o penhor dos estoques é obrigatório. Fora dessas, a alternativa que disser que a garantia é predeterminada pelo manual está errada. e a terceira, Tratar a lista de despesas como exemplificativa. Ela é taxativa. Se a alternativa incluir taxa de cadastro, taxa de abertura de crédito, custo de assessoramento de carteira ou cobrança de fiscalização, está errada por mais razoável que pareça. E cuidado com a pegadinha inversa. Prêmio de seguro rural pode ser cobrado do mutuário, sim, observadas as normas do Conselho de Seguros Privados, e o custo dele pode até ser capitalizado na conta vinculada na data em que for exigido. boa, agora fecha para mim com os pontos que valem a prova. Primeiro, ZARC vale no custeio agrícola, e sem ZARC você financia, mas não enquadra no Proagro. Segundo, coordenadas geodésicas são do perímetro, e a alteração no SICOR trava 30 dias após o término do plantio. Terceiro, ano agrícola de 1º de julho a 30 de junho. Quarto, empreendimento é a soma cumulativa de cadastro do beneficiário, coordenadas e código no SICOR. Quinto, orçamento em valores correntes, sem reajuste, e recursos próprios aplicados de forma proporcional e concomitante. Sexto, a lista de despesas cobráveis é taxativa, com 7 itens, e cadastro, assessoramento de carteira e fiscalização nunca entram. Sétimo, o custo efetivo total é informado antes da contratação, com 2 casas decimais, e recalculado quando a renegociação mexe nos encargos. E no próximo episódio, A segunda metade dessa base. Como se calcula a taxa de juros do crédito rural, como se calcula a taxa dos fundos constitucionais, as regras de utilização do dinheiro e, principalmente, reembolso e prorrogação, que é onde mora a maior parte das dúvidas do dia a dia. até lá, bons estudos!